Bom, gente, acho que não preciso muito me apresentar, mas vocês me conhecem, eu sou Nicole, e hoje a ideia é dar aula sobre drogas vasoativas para vocês, né? A ideia não é me estender muito sobre o assunto, acho que é um assunto que vocês, nesse ano aí de intensiva, já têm domínio, a Luísa, ano a mais, fez clínica também, tem bastante domínio sobre o assunto, é mais para colocar algumas coisas que às vezes a gente escuta de orelhada mesmo, né? É uma ideia ser bem prático mesmo, né? Só para falar, ficar bem claro sobre o que a gente vai falar, a ideia é fazer uma pequena introdução, que eu não devo me estender muito a isso, falar um pouco da parte chata, que é a farmacologia, mas que é necessário, e o principal, que eu acho que é o mais importante, que é justamente a gente saber da onde vêm as coisas que a gente tira de orelhada, né? Da onde vem a evidência das coisas que às vezes a gente escuta e vê as pessoas fazendo, mas a gente não sabe exatamente da onde vem. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês enxergam a minha setinha? Sim, Então tá bom. Obrigada. Então, acho que não tem como a gente começar a falar sobre o assunto sem vir na cabeça da gente o que é choque, né? E assim, acho que quando a gente pergunta para vocês o que é choque, não pode vir nada diferente da cabeça de vocês do que um desbalanço entre a oferta, né, o delivery de oxigênio e o consumo de oxigênio, que no final vai acabar levando a uma disfunção tecidual, uma hipoperfusão, uma hipoxemia tecidual, morte celular e aquela cascata que a gente conhece muito bem. Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente acaba no beira-leito avaliando o paciente de uma outra maneira, né? E a gente tem 4 mecanismos clássicos, que não é a ideia a gente esgotar esse assunto, vocês vão ter uma aula da Lívia que com certeza vai ser muito melhor do que isso, falando sobre os 4 mecanismos aí dos choques, né? Que a gente tem o clássico choque distributivo, que é o nosso dia a dia na UTI, que o principal representante é o choque séptico, e os outros 3 mecanismos, que seria o choque hipovolêmico, o cardiogênico e o obstrutivo. Esses 3 últimos tipos de choque, a gente sabe que ele cursa com uma diminuição do débito cardíaco, diferente do choque distributivo, que numa fase inicial do choque, ele acaba cursando com aumento do débito cardíaco. A grande questão, que eu acho que quando a gente vai falar de droga vasoativa, faz muito sentido a gente exemplificar mais o choque distributivo, que é justamente aonde a droga vasoativa acaba agindo. A gente sabe que é o dia a dia, o feijão com arroz de todo o intensivista e de toda a UTI, e é algo que representa um número muito grande, e a gente sabe que fisiologicamente, quando a gente vê esse choque, acontece uma vasodilatação periférica muito grande. E é aí que a gente tenta usar a droga vasoativa para tentar reverter esse choque. Só que quando a gente vê essa vasodilatação muito grande, no choque distributivo em si, a gente vai lembrar que pressão arterial é resistência vascular periférica vezes o débito cardíaco, né? Então, parece ser meio que intuitivo pensar que se eu tenho uma diminuição da resistência vascular periférica, em algum momento, quando isso se desequilibrar, a gente vai ter uma diminuição da PA. E é certo falar que grande parte do choque acaba cursando como hipotensão, mas será que choque, quando eu falo choque, é mesmo só hipotensão? Como eu falei para vocês, aparentemente não, pode cursar com hipotensão, mas não é exatamente por aí. Quando a gente vai avaliar beira-leito, e a gente vai tentar mostrar isso para vocês ao longo aí da aula, a gente consegue avaliar de duas coisas diferentes. Um lado a macrohemodinâmica e a microhemodinâmica. E é difícil, e a gente até hoje não conseguiu, beira-leito, avaliar, ter um número, um exame, algo que diga para a gente que o paciente está chocado. A gente não tem um número mágico, não tem um exame mágico. Eu acho que o todo, é avaliar o paciente tanto macrohemodinamicamente como microhemodinamicamente. E pior ainda, quando a gente vai olhar as duas coisas, elas não parecem se relacionar linearmente. Não significa porque eu não tenho um paciente super hipotenso que ele não está muito chocado. E o contrário também é verdadeiro. A gente às vezes pega um paciente, eu não sei se vocês já pegaram alguma vez um paciente que está em uma pressão, uma PAM normal, mas quando olha para eles, ele já está todo livedado, já tem nível de consciência alterada, uma redução do débito urinário, já tem aquela perfusão lentificada. Muito provavelmente esse paciente vai estar mais grave do que aquele paciente, às vezes, que está mais hipotenso, mas que tem tudo isso dentro do normal. E a gente não consegue, igual eu falei para vocês, relacionar isso tão bem beira-leito como a gente deveria, e a gente acaba se voltando muito na hora do beira-leito de tratar um paciente da macrodinâmica do doente.
De qualquer maneira, quando a gente dá droga vasoativa para um doente, a gente tem que lembrar que cada tecido que a gente tem uma pressão de perfusão crítica. Então, o próprio mecanismo de defesa do organismo acaba, às vezes, a gente privilegiando algumas áreas do corpo, como o rim, cérebro, em determinados momentos. Mas quando a gente dá droga vasoativa, a gente também faz isso. E quando a gente dá um vasopressor, a gente vai aumentar sim a PAM. E de certa forma a gente quer fazer isso, porque quando a gente aumenta a pressão arterial média do doente, falando de choque distributivo, a gente vai estar aumentando a pressão de perfusão. Então a gente vai estar de certa forma aumentando o que parece ser o nosso objetivo. Mas de uma forma antagônica, a gente também aumenta o tônus de esfíncter pré-capilar. E por esse lado, a gente reduz o fluxo da microvasculatura. Então a gente reduz o fluxo sanguíneo, talvez a gente piore um pouco. Então, eu tô falando tudo isso porque parece ser fácil eu aumentar a pressão e às vezes a gente fica falando só de metas pressóricas e parece que é isso que a gente precisa fazer. Só que parece muito mais complexo que isso e ninguém sabe muito bem como fazer. Então, qual que é o nosso objetivo quando a gente tem um paciente num contexto de choque? E aqui eu falo principalmente do choque distributivo. Parece ser a gente avaliar um paciente como todo e melhorar aquilo que é a principal questão do choque, que é melhorar a oferta de oxigênio para esse doente. A gente precisa melhorar o DO2 desse doente. É exatamente isso que a gente quer fazer. Como a gente vai fazer? Muitas vezes a gente vai olhar para a macrohemodinâmica. Atira a primeira pedra quem nunca olhou para a PAM para poder guiar o choque de um doente. E falando nisso, só para provar para vocês que realmente é meio controverso isso, que a gente não tem nada que realmente relacione perfeitamente essas duas coisas, a gente tem um estudo prospectivo aqui que ele visou medir os efeitos da PAM no metabolismo do oxigênio e na perfusão tecidual de pacientes com choque séptico, né? É um estudo pequeno, de 10 pacientes, mas ele teve um grupo de 65, 75 e 85 de PAM. E o que a gente viu, agora eu espero que vocês consigam ver minha setinha, é que quando a gente realmente aumentou a PAM desses doentes para 65, 75 e 85, a gente realmente aumentou também um pouco o débito cardíaco doente. Então, de certa forma, eu consegui melhorar até um pouco a macrohemodinâmica do doente. Mas, em contrapartida, o lactato não teve um aumento como a gente esperava. O DO2 não teve significância estativa. E quando a gente olha outras coisas aqui, como débito urinário, fluxo sanguíneo capilar, não melhorou. Então, apesar de eu ter aumentado bastante a pressão do meu paciente, eu não tive melhoria na questão da microhemodinâmica. Então, muito provavelmente, falando, meu paciente não melhorou como eu gostaria do choque. Nesse outro estudo, que também é um estudo, se eu não me engano, é de 16 doentes, que também é um estudo prospectivo, a gente viu algo contrário. A gente aumentou a pressão também para 65, 75 e 85, só que o contrário daquele estudo que a gente viu, a gente melhorou sim a microhemodinâmica do doente. Só que qual que é a diferença de um para o outro? Por que um melhorou, por que o outro não melhorou? Quando a gente olhava o grupo desses doentes, esse estudo era um grupo muito heterogêneo. Então, fica aquela pulga atrás da orelha de que talvez a gente devesse realmente olhar para tudo e individualizar o doente. Porque talvez um doente precise de uma pressão mais alta, mas outro doente precisa de uma pressão mais baixa. Eu estou falando isso de choque séptico, mas quando a gente vê outros choques, a gente já faz isso. Então, a gente precisa muito reconhecer o tipo do choque que a gente tem esse doente e a gente precisa, acho que, não usar um dado, mas usar todos os dados para poder tentar chegar no nosso objetivo, né? Mas, como eu falei para vocês, eu acho que não tem como falar de choque e não falar de meta pressórica. Atira a primeira pedra quem não olha a meta pressórica. Na visita multi, a gente discute meta pressórica sim, e parece ser algo que a gente deva saber quando a gente coloca uma meta pressórica para um doente. Falando de choque distributivo, que eu acho que é o principal aí que a gente vai conversar, a gente tem alguns estudos que a gente precisa saber, por isso eu trouxe eles. Um é o Sepsis-PAN. Se vocês não leram, tem que ler. É um estudo que é um estudo multicêntrico, 776 pacientes, que ele colocou em dois grupos, um grupo 65 e 70 de PAM, que é o que a gente faz rotineiramente. Então, por isso, quando vocês passam uma visita multi, vem da onde um paciente de choque séptico, a gente colocar essa meta pressórica, e o outro grupo 80 e 85 de PAM. E ele avaliou mortalidade em 28 dias. O spoiler é que não teve nenhuma diferença, né? Então,
parece que tanto faz, entre aspas, eu colocar 65, 70 ou 80, 85. Quando a gente olha os dados desse estudo, a gente vê que eles ficaram mais próximos de 70. Mas por que então que eu faço, já que não tem diferença, por que que eu não deixo 80, 85? Realmente, os pacientes que tiveram uma meta de PA maior, eles tiveram mais arritmia e principalmente fibrilação atrial. E uma das coisas que a gente viu é que numa análise de subgrupo, aqueles pacientes que eram bem mais hipertensos no começo, eles acabaram tendo uma melhor, uma diminuição da creatinina, quando a gente olhava, a gente tentava manter uma PAM um pouco mais alto. Que PAM era essa? 70. Eu tô falando isso porque às vezes vocês vão ver exatamente a gente discutindo isso. Aquele paciente mais hipertensão, parece que se a gente deixar uma PM mais alta, a gente perfunde melhor o rim e talvez a gente livre ele de uma disfunção renal. Mas parece, por outro lado, que a gente deve individualizar. Tanto parece isso, que a gente teve outros estudos depois, eu não coloquei todos, mas a gente teve o Ovation, que tentou individualizar, e depois teve uma meta-análise desse Ovation, que já falava para a gente sobre a individualização, junto com uma análise do Sepsis-PANS, que chegaram a criar um novo trial, que é o Trial 65, o 65 Trial, que foi exatamente um trial que ajuda a gente a pensar em individualização. É um estudo multicêntrico de 2.600 pacientes, então não é pouco doente, e ele tentou manter uma meta pessórica um pouco mais baixa, de 60 e 65, e avaliou se isso era seguro, né? Ele avaliou mortalidade em 90 dias, não teve diferença, então o que fica de mensagem é que parecia seguro a gente manter para os pacientes mais idosos, 65 anos, uma meta pressórica. A gente também não teve mudança em terapia de substituição renal quando a gente olhou desfecho secundário. É lógico que o estudo não foi desenhado para isso, mas só ajuda, corrobora a gente de que parece seguro. Tudo isso eu estou falando é que talvez o 65 que a gente usa hoje na UTI venha lá do sepsis-PAN, talvez alguns doentes a gente deixe uma PAM mais alto que venha exatamente dessa análise de subgrupo do sepsis-PAN, e talvez os pacientes mais idosos eu possa ser um pouco mais liberal na questão da pressão arterial. E isso é importante a gente saber. Só que quando eu falo de droga vasoativa, eu falei para vocês de vasodilatação, falei de tudo isso, tá, onde ela age, por que a gente olha tanto para a pressão e por que a gente olha para algumas outras coisas. O nosso objetivo é melhorar o DO2, igual a gente falou. Acho que vocês vão ter uma aula que vai explicar melhor sobre isso, não é o objetivo da nossa aula, mas tem essa fórmula aí horrenda aí sobre DO2. A gente sabe que o DO2, ele está relacionado muito pouco com a pressão parcial de oxigênio, se a gente vê, a parcela é muito pequena, mas uma coisa que conta muito e que é muito importante é o débito cardíaco. Então, parece que se eu melhorar o débito cardíaco, que parece ser algo muito expressivo nessa fórmula, eu melhoraria o DO2. Parece, mas não é bem assim. Só que quando a gente olha para a fórmula de débito cardíaco, a gente lembra que débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca. Então, se a gente pensar no volume sistólico, e no débito cardíaco, parece que se eu aumentar o volume sistólico, é algo bom, eu vou aumentar o débito cardíaco, por consequência, aumentar o DO2. E é exatamente isso, de alguma maneira, dando droga vasoativa que a gente faz. Como que a gente faz isso? Não sei se vocês têm o conceito, eu não tinha quando eu era acadêmica, de volume estressado, né? Então, a gente tem os nossos vasos, é muito elástico. A gente consegue comportar grande quantidade de volume dentro dos vasos. E o sangue que a gente tem lá dentro, o conteúdo líquido que a gente tem dentro dos vasos, ele se encontra ou como volume estressado ou como volume não estressado. E o que seria o volume estressado? Quando o volume estressado nada mais é quando a gente começa a crescer no volume, começa a tensionar as paredes do vaso, e essa tensão na parede dos vasos, na estrutura, consegue gerar uma pressão. Então, é a partir disso. Isso é o volume estressado. Então, teoricamente, eu estresso, é o volume que eu consigo gerar uma pressão. Eu tenho uma maneira de fazer isso de dois caminhos diferentes. Ou dando vasopressor, porque quando eu dou vasopressor, eu dou uma vaso constringida, então eu aumento a quantidade de volume estressado, ou dando volume para o doente. Não é a ideia a gente conversar sobre fluidos responsividade, mas talvez, por exemplo, num paciente que está super hipovolêmico por algum motivo ou por sangramento, faça sentido a gente dar, ou seja, hemocomponente ou cristalóide, e a gente aumenta o volume estressado e, por consequência, a gente acaba aumentando o volume sistólico, né? Então, é exatamente isso que é capaz da gente aumentar a pressão e, de alguma maneira, mesmo pressão não sendo fluxo, a gente aumentar o fluxo.
A droga vasoativa vai mexer justamente nisso, aumentando o volume sistólico e, por consequente, aumentando o débito cardíaco, e a gente imagina que vai aumentar o DO2, que é o que a gente quer. Não é exatamente assim que funciona, mas é o que a gente tem para a gente conseguir melhorar um doente, e esse é o racional quando a gente usa a droga vasoativa. Mas vamos no assunto da aula, que é realmente falar das drogas vasoativas. A gente tem algumas maneiras de dividir a droga vasoativa, esse é só uma maneira da gente dividir. Uma delas é como inopressor, pressores puros e inotrópicos. Dentro dos inopressores, a gente vai ter a noradrenalina, que é a nossa queridinha, a adrenalina e a dopamina. Nos pressores puros, a gente tem vasopressina e fenileefrina, que a gente não vai falar, porque a gente quase não usa no Brasil, apesar de ser muito usado nos Estados Unidos, e inotrópicos, que hoje a gente vai falar só da dobutamina, só para não ficar muito extenso. E aí vem a parte chata que a gente precisa saber, que é falar sobre farmacologia, né? A gente tem alguns receptores que essas drogas atingem, dando uma outra resposta, que a gente precisa pensar o que a gente precisa para dar. A gente tem nos receptores alfa-1 uma ativação da fosfolipase C no músculo isovascular, que vai acabar gerando uma vasoconstricção. A gente tem receptores beta-1, que acaba elevando os níveis de AMP cíclico, que aumenta a corrente de cálcio. Isso pode gerar tanto um cronotropismo, que seria o aumento da frequência cardíaca, como um inotropismo, que acaba gerando um aumento da força de contração. Os beta-2 estimula a adenilato ciclase, tem um monte nos pulmões e acabam levando uma vasodilatação e uma broncodilatação. Por isso que a gente dá beta-2 agonista. Os dopaminérgicos é um pouco diferente, a gente vai ter tipo 1, que eles estão presentes nos vasos, rins e coração, que é dose dependente, a gente vai falar um pouco agora na frente, que a gente vai falar da dopamina. E a gente tem o tipo 2, que são presentes nos vasos, também são efeito dose dependente. Então, vamos falar da dopamina. Parece até algo estranho a gente falar da dopamina, porque a gente quase não usa, mas ela já foi uma droga extremamente utilizada, e isso não tem muito tempo. Até 2007, as UTIs da França, a primeira droga de escolha do choque era a dopamina. Parece estranho a gente pensar nisso hoje, né? Ela é o precursor da noradrenalina e da adrenalina. Ela tem um efeito dose dependente, o que à primeira vista parece ser algo muito bom, porque eu tenho uma droga que resolve várias coisas, mas a gente é intensivista e a gente gosta de ter um paciente na mão. E a gente olha que o intervalo não é tão grande de dose. Então, fica difícil a gente trabalhar com ela. Menor do que 5 microgramas, ela acaba ativando receptores dopaminérgicos, então leva uma vasodilatação renal espânclica, vocês nunca vão usar. De 5 a 10 microgramas, ela ativa receptores beta-1 e faz cronotropismo, aumento de frequência cardíaca, talvez seja hoje em dia a única indicação da dopamina, né? E maior do que 10 microgramas quilo minuto, ela acaba estimulando receptores altos, levando a vasoconstricção, aí ela era usada nessas doses em choque séptico. Então, a maior indicação hoje em dia é bradicardia estáveis, mas a gente sabe que talvez faça sentido usar outras drogas. Raras vezes, eu acho que eu usei 1 ou 2 vezes na vida. E ela é mais arritmogênica. Tá, mas por que a dopamina já foi queridinha e hoje em dia parece estar em desuso? A gente vai falar, só para vocês saberem, eu acho que vocês não vão usar, mas a dose usual é 5, menor que 5 a gente não usa mais, a 20 microgramas quilo minuto. Tem essa diluição padrão, 5 ampolas em 200, que dá 6 microgramas por ml. Eu confesso que essa eu não sei de cabeça, porque eu nunca uso. E a meia-vida é poucos minutos, parece um pouco da noradrenalina mesmo. E o equipo, para vocês saberem, não precisa de fotoproteção. Por que a gente, hoje em dia, usa Nora e não usa Dopa, né? Então, a gente tem um estudo, um trial de 2010, que foi quando foi lançado, que é o SOAP2. O SOAP2 foi um estudo multicêntrico de 1.679 pacientes, e ele comparou o uso da noradrenalina com a dopamina com vasopressor de primeira escolha em pacientes com choque. E ele avaliou como desfecho primário mortalidade de 28 dias. Se a gente olhar para a curva de Kaplan-Meier, não teve diferença. Então, poxa, eu estou falando para vocês que a gente não usa dopamina, mas eu estou mostrando um estudo que não teve diferença. Então, por que a gente prefere? Porque quando a gente olhou análise de subgrupo e a gente fez do SOAP, a gente viu que principalmente aqui no choque cardiogênico tinha sim uma diferença, mas quase todos eles acabam tendendo para um pior. E mais do que isso, era uma droga que fazia mais arritmias, principalmente FA. Para que eu vou usar uma droga que talvez se o paciente tiver um componente cardiogênico seja pior? Para que eu vou usar uma droga que talvez faça mais FA no meu doente, sendo que eu tenho uma droga que parece um pouco mais segura?
E sem contar que tem aquela questão da dose. A gente tinha um intervalo muito curto entre uma coisa e outra, então parece fazer mais sentido. Desde então, desde esse estudo, ela foi deixada em desuso e a gente acabou usando mais a noradrenalina, que é o feijão com arroz de todo intensivista, né? A noradrenalina, antes de eu falar um pouco dela, esse paper é super legal, é um paper do Daniel De Becker, que mostra exatamente isso que a gente falou nesses minutos todos, que parece que a gente realmente estuda, e a gente não sabe exatamente como funcionam as coisas, né? Ele mostra que a noradrenalina realmente, ela atua na pré-carga, atua na contratilidade, ela diminui a pós-carga, e quando a gente vai pensar nisso, na fisiologia, a gente vê que isso é excelente para o volume sistólico, então parece ser algo bom. Ela é basicamente neutra na questão de cronotropismo, na frequência cardíaca, isso vai aumentar, sim, o débito cardíaco do paciente e vai melhorar a perfusão. Só que quando a gente olha a microcirculatora, nem sempre melhora. Acho que tem muitas coisas que ainda precisam ser estudadas, mas parece ter muito a ver também com radicais livres, coisas que já foram liberadas e que às vezes a gente não consiga reverter. De qualquer maneira, isso é só coloquei aqui porque é realmente um paper extremamente interessante, mas vamos falar dela que é o interesse. Então, ela tem um efeito alfa-1, fazendo vasoconstricção, que é o principal efeito da noradrenalina, e tem um pouco de efeito beta-1, que ela atua principalmente no inotropismo. É muito pouco. É a primeira droga hoje em dia de escolha no choque séptico. A meia-vida dela é poucos minutos, 3 a 5 minutos, e é importante a gente saber isso porque é baseado nessa meia-vida que a gente acaba fazendo o desmame da droga. Fotossensível é um pouco controverso, a grande parte dos hospitais usam equipe fotossensível, alguns hospitais não usam equipe fotossensível, mas parece que quando você não usa equipe fotossensível, você não diminui a estabilidade nem a eficiência da droga, mas você precisa trocar às vezes mais vezes a droga. O cálculo de dose, teoricamente, deveria ser feito pelo peso ideal. Eu sei que muitas vezes a gente não faz, porque se a gente não faz pelo peso ideal, muitas vezes se a gente tiver um paciente obeso mórbido na UTI, ele nunca vai ter choque refratário, porque sempre vai ter, ele é tão obeso que sempre vai ser menor do que 0,3. Lembrar que quando a gente engorda, a gente não acaba aumentando o volume de dentro dos vasos, então não faz tanto sentido a gente não calcular pelo peso ideal do doente. Mas talvez seja um pouco de preciosismo também. A dose usual, aí eu já até coloco um ponto de interrogação, porque é extremamente controverso. Você lê os estudos, nenhum chega a bater um martelo. Mas seria de 0,02 a 2 microgramas quilo por minuto, mas assim, o céu é o limite. Eu acho que o que faz sentido para a gente pensar na dose faz sentido eu aumentar maior do que 2 microgramas, porque eu acho que é um estado temporário e meu paciente vai reverter esse choque, eu aumento. Mas se já não fizesse, o paciente já tiver entrado naquele espiral da morte, talvez já não faça mais tanto sentido a gente ficar simplesmente aumentando droga vasoativa. A gente diluir em soro fisiológico pode diminuir a potência da droga, por isso que a gente acaba diluindo em soro glicosado. Geralmente, em grande parte dos hospitais, no nosso hospital também é assim, a gente acaba colocando 16 miligramas em 234 ml, que acaba dando 64 microgramas por ml. É fácil de calcular a dose micrograma quilo minuto. Se a gente pensar que isso aqui é 60 e dividir por 60, porque uma hora, que é o ml hora da bomba, a gente dividir por 60 porque uma hora tem 60 minutos, é só eu dividir o númerozinho da bomba pelo peso do doente, a gente tem quantos microgramas quilo minuto tem. E a gente evita em gestante, eu sei que a gente quase nunca vê gestante na nossa UTI, porque tem dá contração uterina. A gente evita o quanto dá, né? Mas se a gente tem gestante e ela precisar, infelizmente, às vezes a gente acaba usando. E aí a pergunta que eu faço para vocês, eu acho que se eu perguntar, vocês vão me responder que pode usar em acesso venoso periférico. Realmente pode, mas da onde vem isso? Por que que a gente usa? Quanto tempo eu posso usar? Como eu tenho que fazer? Então a ideia é falar sobre isso. Isso aqui é um estudo uma revisão sistemática que avaliou várias drogas, não só a noradrenalina, mas várias drogas vasoativas no acesso venoso periférico. E quando a gente olha para essa tabela aqui, a gente vê que eles usaram aqui noradrenalina numa dose alta, até 0,7 microgramas quilo minuto, e teve duração até de 49 horas. E quando a gente olha a questão dos efeitos adversos, que é o nosso grande medo, a infiltração subcutânea, a gente não teve grandes problemas. Então, realmente parece uma droga segura.
Então, esse estudo teve 1.382 pacientes, a duração média não foi pouco, 22 horas. Ocorreu o extravasamento, apesar de ter ocorrido extravasamento em 3,4%, não teve nenhum relato de necrose tecidual ou isquemia. E os que tiveram extravasamento foram tratados com sucesso. Então, o nosso maior medo de usar no acesso venoso periférico, que é seguro, é realmente ter um extravasamento. Eu não coloquei aqui, mas tem um outro estudo que ele tentou comparar qual que seria o melhor jeito da gente fazer ela no periférico. E parece ter a ver com o calibre do gelco que a gente usa e a veia que a gente usa. Então, sempre pensar numa veia calibrosa e o gelco, normalmente de 20 para um gelco maior do que isso, né? Não usar, tipo, gelco 22, usar que o gelco, quanto menor, mais grosso, né? Mais calibroso. É de 20, 18, esses são os gelcos bons para a gente usar, né? E quando tem infiltração no subcutâneo? Eu não sei se vocês já viram, eu vi quando fiz a minha residência de clínica, é horrorosa mesmo as lesões. E o que a gente faz, né? O ideal é a gente aspirar aquele conteúdo do catéter antes de tirar o catéter, para não ter mais extravasamento, tentar aspirar tudo que a gente conseguir, fazer uma infiltração com um antídoto, que é a fentolamina, que é um bloqueador adrenérgico, então, teoricamente, a gente conseguiria parar isso. A gente dilui de 5 a 10 miligramas em soro fisiológico e infiltra a área. O ideal é a gente infiltrar o mais breve possível, o ideal é até em 12 horas. Quando a gente filtra isso, a gente vai ter uma hiperemia em torno que diz pra gente que está funcionando. Quando o hospital não tem isso, uma opção é fazer isso com a nitroglicerina, pegar a nitroglicerina mesmo e infiltrar, igual como se estivesse infiltrando a fentolamina, né? E aí a gente vai falar da nossa segunda droga, que para mim, que sou mais nova assim na medicina, parece que sempre foi a segunda droga de escolha de choque, e não é. Até um tempo atrás não era muito cara, não tinha no SUS, e eu falo até pouco tempo atrás, tipo 2011, 2010, 2015, não tinha no SUS. E, pasmem, eu fui para Portugal no meu eletivo, a vasopressina não era a segunda droga de escolha, porque não tinha no hospital por conta de custo. Eles usavam outra droga como segunda droga de escolha. Então, assim, parece que a gente usa muito, mas é um pouco diferente. Ela é uma droga diferentona, ela é um hormônio, na verdade, hipotalâmico, que é armazenado e liberado pela hipófise, e ela é liberado de uma maneira diferente em resposta a algumas coisas. Normalmente, em resposta à osmolaridade plasmática, uma diminuição de fluxo sanguíneo e volume intravascular. Aqui eu não me demorei muito para explicar isso, mas só para falar uma coisa para vocês que parece fazer muito sentido, e eles estudam muito isso, é que paciente choque séptico parece que no início do choque eles têm um aumento da vasopressina do nosso hormônio dentro do organismo e depois isso reduz abruptamente. Então parece fazer sentido a gente dar vasopressina para esses doentes. Eles atuam no receptor V1, né, levando uma vasoconstricção do músculo liso, sem fazer uma vasoconstricção no leito pulmonar. E é super importante vocês gravarem essa informação, porque acho que é super importante a gente pensar nas indicações da vasopressina, lembrando disso. E atuam também no receptores V2, que vai aumentar as respostas a catecolaminas e vai inibir a produção de NO, que faz sentido, porque a gente vai ver que ela é uma poupadora de catecolaminas. De qualquer maneira, a gente usa ela como segunda droga de escolha no choque refratário, pós-operatório de transplante pulmonar e hipertensão pulmonar, justamente por conta que ela é neutra, ela não aumenta a pressão pulmonar, então parece fazer muito sentido. Na síndrome hepatorenal e na hemorragia digestiva alta, porque ela faz uma vasoconstricção esplâncnica, então faz sentido também na fisiopatologia da doença e no manejo do potencial doador, por duas coisas, porque às vezes o paciente que tem uma morte cefálica, ou ele não está produzindo adequadamente, ou ela ajuda minimamente a gente a tratar um pouco de diabetes insípidos sem dar o DDAVP, mas principalmente, sim, tem uma série bem pequena de pacientes de transplante pulmonar que usaram vasopressina e, teoricamente, o pós-operatório do paciente que recebeu o transplante foi um pouco menor. É algo muito pequeno, transplante pancreático também, mas é algo, casuisticamente falando, é muito pequeno.
A dose é 001 a 004, que foi o que os estudos avaliaram, mas a gente, assim, é seguro usar até 006, a gente acaba ficando com 004. A meia-vida é importante a gente saber que é de 10 a 20 minutos, principalmente por quê? Porque na hora do desmame isso é importante, então a nora a gente consegue desmamar rapidinho. A vasopressina a gente tem que esperar mais tempo, porque ela tem uma meia-vida maior. E os efeitos colaterais é fazer uma isquemia mesentérica, diminuição do débito cardíaco, necrose de pele e faz isquemia digital sim, e pode fazer uma hiponatremia. Até eu falei para vocês que talvez faça sentido aí no manejo do potencial doador. E ela não deve ser usada em hipótese alguma em acesso venoso periférico, porque assim como a nora, ela pode fazer necrose tecidual, mas a gente não tem antídoto para ela. Né? A diluição, ela é uma droga diferentona, então a gente não é por micrograma, a gente pega uma ampola que tem 20 unidades, dilui no soro fisiológico, que vai acabar ficando diluindo para 100, e a gente vai ter uma concentração de 0,2 unidades por ml. Isso, só para vocês saberem se alguém tiver dúvida para calcular, a dose máxima é 12 ml, mas da onde vem isso, né? Se a gente pegar esses 12 ml e fazer vezes esses 0,2 e dividir pelo 60, que é a hora que tem na bomba, que é os minutos, a gente vai ter o 0,04. Quando a gente dobra, que é como normalmente a gente acaba usando na UTI, porque às vezes a gente, quando o paciente já está em choque refratário, a gente já deu muito volume e a gente quer poupar volume, a gente acaba colocando 2 ampolas para 100 ml no total, e a dose máxima acaba ficando 6 ml, que dá esse 0,04. Tá. Mas aí a gente precisa falar um pouco de evidência, e aí a gente tem alguns estudos que comparou justamente vasopressina e noradrenalina. A gente tem 3 grandes estudos de vasopressina e noradrenalina, e eu acabei trazendo 2 para vocês. Um deles, que foi o primeiro, é o VAST. O VAST é um estudo que avaliou 778 pacientes em choque séptico com uso de noradrenalina a mais ou menos 5 microgramas quilominotos, que isso deve dar um 0,08, 5 microgramas minutos, que deve dar um 0,08 microgramas quilominuto. E a intervenção era só noradrenalina ou nora com vaso, né? A dose de vasopressina era baixa, era de 0,01 a 0,03, e ele avaliou mortalidade de 28 dias. Quando a gente olhar a curva de Kaplan-Meier, não teve diferença. Quando a gente olhou efeitos adversos, até teve um pouquinho mais de isquemia digital, mas isso não teve relevância estatística, e todos esses estudos da vaso que a gente está falando, eles excluem uma coisa, eles excluem pacientes com disfunção ventricular esquerda muito grave, ou infarto agudo do miocárdio, síndrome do coronariana. Isso é importante a gente lembrar, que lá no futuro eu vou falar para vocês. Só que aí, análises secundárias do estudo viram que realmente a vasopressina foi uma poupadora de noradrenalina, e isso já fazia sentido pelo que eu expliquei um pouquinho mais atrás, e a dose é uma dose até menor do que a gente usa. E se a gente usar a dose maior, será que não seria melhor? Foi algo que ficou na cabeça das pessoas. E quando fizeram uma análise de subgrupo desse estudo, pareceu diminuir a creatinina dos doentes, e talvez por como a vasopressina ela faz uma constrição da arteríola eferente do doente, parece melhorar o fluxo renal e talvez melhoraria a questão renal. Então aí, pensando em tudo isso, eles acabaram fazendo um estudo, que é o VANISH, que é um estudo que veio motivado atrás, depois de uma análise pós-hoc do VASH, e essa vasoconstricção seletiva da arteríola eferente, que talvez melhoraria o fluxo renal. Foi um estudo que tinha o objetivo de avaliar o desfecho renal do paciente com uso precoce de vasopressina, quando a gente comparava com noradrenalina nos pacientes com choque séptico. Foi um estudo que reuniu 409 pacientes, e ele era um estudo fatorial 2:2. Por que isso? Porque eles aproveitaram e avaliaram também o uso de corticoide. Então, a gente tinha de um lado vasopressina, placebo, vasopressina, hidrocortisona, noradrenalina, placebo, noradrenalina e hidrocortisona. As doses da vasopressina era até 0,06, então um pouco maior, e realmente pareceu seguro usar isso, e a noradrenalina 12 microgramas minuto. O desfecho primário, então, aqui, em vez de ser mortalidade, seria dias livres de disfunção renal. E quando a gente olha para essa tabela, realmente, o dia livre de disfunção renal não teve diferença. Não pareceu ter diferença no desfecho primário. Só que quando a gente olha terapia de substituição renal, e principalmente no grupo que não sobreviveu, a gente teve uma diferença, né, no número de terapia de substituição renal, apesar de não ter impacto em mortalidade. Então, parece que a vasopressina também, nesse estudo, mostrou a mesma coisa, diminuiu a necessidade de noradrenalina, parece diminuir a terapia de substituição renal, lembrar que quando a gente fala de desfecho secundário, a gente precisaria de um estudo para isso.
Só que ela não reduz o número de dias de injúria renal, nem a taxa de mortalidade dos pacientes e pareceu não ter nenhuma interação com os corticoides. Tá. E aí a gente coloca a vasopressina, e como que a gente desmama? Quem que a gente desmama primeiro? O que que a gente faz? Como que a gente faz isso, né? É vozes da nossa cabeça, da onde vem? É difícil falar, vocês vão ver que é controverso, mas eu trouxe 2 estudos aqui para falar para vocês sobre isso, né? Nesse estudo, foi um estudo observacional retrospectivo de 50 pacientes em choque séptico. E ele desmamou a vasopressina primeiro. E quando a gente vai olhar lá, os pacientes tiveram mais hipotensão. Só que quando a gente lê o estudo, eles não explicam como isso foi feito. Será que respeitaram a meia-vida da droga? Será que não é por isso que os pacientes tiveram mais hipotensão? Não sei responder. E não teve nenhuma diferença nos outros desfechos: tempo de uso de droga vasoativa, tempo de UTI, mortalidade, nem tempo de internação. Esse aqui eu acho mais interessante do que o outro, porque esse aqui, ele foi um estudo prospectivo randomizado, e ele tinha, era um pouco assim, tinha os critérios de inclusão, que era choque séptico, infusão de nora e vaso, e é uma PAM por um tempo mais prolongado, parece ser um pouco mais perto do que a gente faz. Deixar uma PAM um tempo maior, até maior às vezes do que a gente deixa, eles colocam por pelo menos 2 horas, mas eles tinham uma maneira de desmame de droga. Então, eles desmamavam a vaso 0,01 a cada 1 hora e a noradrenalina 0,1 micrograma quilo minuto a cada 1 hora. E a gente ia vendo, né? Foram 85 pacientes randomizados e a gente viu justamente o contrário, que nesse caso, a gente teve mais hipotensão com noradrenalina do que vaso. E aí, os outros desfechos não teve diferença, e aí agora vocês estão pensando, mas e agora, o que eu faço? Não tem consenso, eu já tinha feito essa aula há um tempo atrás, eu olhei de novo na literatura, realmente não parece ter nenhum consenso. O que parece ser mais correto é a gente individualizar, pensar em qual momento do choque esse paciente está, em qual droga, pensando em mecanismo de ação, farmacologia, efeitos colaterais, qual faz mais sentido usar. E daí vem a regrinha que a gente às vezes acaba usando na UTI, que é normalmente desmamar a noradrenalina até a dose que a gente iniciou o segundo vasopressor e depois desmamar o segundo vasopressor de uma maneira mais lenta e gradual. Vamos falar um pouquinho da adrenalina. É uma droga que hoje em dia a gente não usa tanto, mas que é uma droga que deve ser lembrada em alguns contextos. Ela é um agonista catecolinérgico não seletivo, então ela tem efeito alfa e efeito beta, então ela faz vasoconstricção, faz cronotropismo e faz inotropismo. É a primeira droga de escolha no choque anafilático e tem algumas outras indicações. Choque refratário, alguns lugares acaba sendo a segunda droga de escolha, mas a gente tem que pensar em usar ela principalmente quando o paciente tem uma disfunção miocárdica. Talvez faça um pouco mais de sentido. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que a vasopressina excluiu esses pacientes? Excluiu esses pacientes. Então, talvez faça um pouco mais de sentido. Mas é lógico, se o paciente tiver muito taquicárdico, talvez a gente não consiga usar. Bradiarritmia instável, lembrar que talvez, igual eu falei, a dopamina é indicada na bradicardia para a gente usar. Mas talvez faça sentido se o paciente talvez tiver bradicárdico, eu também preciso aumentar o débito cardíaco. Será que se eu pôr uma adrena, eu não consigo ganhar as duas coisas ao mesmo tempo? Então talvez faça mais sentido do que a dopamina. E disfunção de ventrículo direito, que eu acho que é o grande, além das outras coisas, o uso da adrenalina, né? Além de ser a droga do desespero, é o uso da adrenalina. Lembrar dos efeitos colaterais, extremamente importante, porque aí a gente perde um pouco de parâmetro de lactato, porque ela aumenta o lactato, então ela acaba ocasionando uma acidose lática, ela é mais arritmogênica, faz mais taquiarritmia, pode fazer isquemia, diminui fluxo sanguíneo esplênico e os pacientes ficam mais desglicêmicos, né? A meia-vida é poucos minutos, parece também noradrenalina. A dose usual, a gente vê duas coisas na literatura, de 1 a 10 microgramas quilo minuto e de 1 a 20 microgramas quilo minuto. A diluição padrão, normalmente, a gente põe 6 ampolas em 100, vai ficar 6 microgramas por ml, e aí a gente vai calculando. E também tem que ser usada equipe fotossensível. A gente agora vai falar de um estudo que é do grupo CATS, que foi uma comparação entre nora e vasopressina. Nora e adrenalina. Foi um estudo multicêntrico, é um estudo pequeno, de 280 pacientes, e a ideia deles era pensar em falar um braço nora e um braço adrena, qual consegue chegar numa PAM mais rápido, sem muitos efeitos adversos, nas primeiras 24 horas, né? O desfecho secundário, eles avaliaram mortalidade de 28 e 90 dias. Quando a gente olha a curva aqui, não teve diferença nenhuma. Mas, quando a gente vai olhar os outros dados, realmente, quem usou
A adrenalina teve mais uma frequência cardíaca maior, pela própria farmacologia da droga, já é esperado mesmo, quando comparada com a noradrenalina. O lactato aumentou, eu falei para vocês que aumenta, e a gente precisou de doses maiores de insulina. Então, talvez a gente deixe para usar ela em alguns casos específicos e a gente prefira a noradrenalina. E eu vou falar agora um pouco de outra classe, que é a dobutamina, que é um inotrópico, então ele tem efeito beta-adrenérgico, beta-1, é um inotrópico de escolha no choque cardiogênico, ele é pouco eficaz se uso de beta-bloqueador. Quando o paciente está chocado, vocês vão ver duas vertentes assim. Tem gente que quer deixar o beta-bloqueador, e acha que não faz sentido nenhum deixar uma dose baixa. Na minha cabeça, e pelo que eu aprendi na nossa residência, e por tudo que eu já estudei, não faz sentido nenhum você dar uma droga beta-adrenérgica enquanto você dá uma droga que beta-bloqueia. Quando eu acho que o paciente está em choque séptico, eu tiro. A dose é 2,5 micrograma a 20 microgramas quilo minuto, e os efeitos colaterais é a arritmia e faz o aumento do VO2 miocárdico. E tem uma outra coisa que eu acho que vocês vão ouvir bastante ao longo da residência com a Lívia, que ele tem um efeito dilatador periférico, principalmente nos primeiros minutos da infusão. Então, pode piorar a hipotensão, sim, do doente, e é daí que vem aquela ideia de que a gente precisa de uma cabeça de pressão para ligar uma dobutamina, que é algo que, por favor, se vocês têm aula com a Lívia, vocês sabem que não, né? Mas enfim, poucos minutos e vocês vão ver que em alguns momentos ela até aumenta a pressão. Esse aqui é um outro estudo que veio do mesmo estudo do CATS, do CATS, né? Que avaliou noradrenalina com dobutamina versus adrenalina. Por quê? Porque parece fazer sentido. Para que eu vou dar duas drogas se eu posso dar uma que faz a mesma coisa, né? Então, as pessoas também pensaram assim e fizeram um estudo que foi multicêntrico com 330 doentes, que comparou nora com dobuta com adrena no choque séptico. A meta era ter uma PAM maior que 70 e avaliou mortalidade de 20 dias. É importante eu falar para vocês que parece absurdo, esse estudo é um estudo de 2007, mas nessa época, nas UTIs da França, a primeira droga de escolha no choque séptico ainda era a dopamina, e grandes outras UTIs era a escolha do profissional, assim. Então, parece estranho a gente pensar nisso, mas na época fazia total sentido, né? Quando a gente olha essa curva aqui, a gente fica mais confuso ainda, assim, porque não tem diferença de mortalidade, né? Então, por que eu não posso usar só adrenalina? Então, esse estudo foi um estudo underpower. A gente não conseguiu exatamente o número de pessoas para dar um poder que ele queria. Então, parece que a adrena levaria uma maior mortalidade, mas o estudo não teve esse poder para descartar. E quando a gente olha, ele tem tendências piores de fecho. Então, foi daí que a gente parou de usar só adrenalina, esse pensamento de usar adrenalina, e quando o paciente tem uma disfunção miocárdica, a gente prefere usar noradrenalina com dobutamina. Nesse outro estudo, veio para ajudar a gente a falar mais um pouco mal aí da adrenalina, e ela acaba sendo usada em alguns contextos, e é uma droga do desespero, que é o estudo do Bruno Levy, que esse aqui foi um estudo piloto e depois teve um estudo um pouco maior. Esse foi unicêntrico, 30 pacientes, e ele foi em choque cardiogênico não associado a infarto agudo do miocárdio. Ele avaliou nora com dobuta versus adrenalina, e avaliou mortalidade em 28 dias. E não teve diferença entre os grupos, mas a adrenalina teve mais efeitos adversos. Quando a gente olha, a frequência cardíaca da adrenalina foi muito maior, então os pacientes tiveram muito mais taquiarritmia. A diurese, o paciente contraiu diurese, o lactato estourou, o gap de CO2 também foi pior, e além disso, a gente precisou de dar mais insulina para os doentes. Então, parece não fazer muito sentido. Acho que agora já tem sei lá quanto tempo de aula, vocês devem estar me olhando assim, falando, você falou um monte de coisa, mas o que eu preciso saber? Então, eu vou resumir o que eu acho que vocês têm que gravar dessa aula. Primeiro, dopamina não usa, talvez se vocês quiserem usar em algum contexto, bradicardia instável. Noradrenalina é a primeira droga de escolha no choque séptico, pode iniciar sim no acesso venoso periférico, desde que ele seja calimbroso, lembrado do gel Q20, principalmente fossas anticubitais, uma veia boa. E, por favor, passe o catéter assim que vocês conseguirem. A adrenalina é a droga de escolha no choque anafilático, e a escolha do segundo vasopressor, a gente tem que atentar para a função miocárdica e exatamente qual é o contexto de choque que aquele paciente tem.
Choque séptico se tiver uma redução do débito cardíaco e baixa frequência cardíaca, pensar em usar uma adrena ou uma dobuta. Vasopressina para o choque refratário faz sentido principalmente quando eu quero poupar um pouco dos efeitos catecolaminérgicos e lembrar que é uma droga que funciona melhor num contexto de acidose, então talvez faça sentido se o seu paciente está acidótico. A vasopressina parece sim poupar a dose de noradrenalina. Atenta para todos os efeitos colaterais que a gente conversou até agora. O ideal no desmame vai depender, a ideia é individualizar e ver o que o seu paciente precisa mais. Eu acho que é isso. Não sei se vocês vão ter alguma dúvida. E só uma dica para vocês, não sei se vocês têm o costume de ler esse blog, mas esse blog aqui, ele tem revisão de alguns assuntos, que é do Farcas, que é o Encrit. Vale muito a pena. Tem revisão de vários assuntos, assim, que ele coloca os comentários deles, o que ele acha, os principais artigos. Ele tem uma revisão muito boa de vasopressor, como de alguns outros temas. E é isso, gente. Nick, muito boa a sua aula, viu? Parabéns. Eu adorei. Eu posso parar a gravação? Pode.